Pai do Senhor, meus irmãos, esse que vos fala é o pastor Charles Zurri. Nesse dia eu quero compartilhar uma palavra do coração de Deus para o teu coração. E essa mesma pode despertar nossa alma para vermos tudo aquilo que tem acontecido em nossos dias, pois vivemos dias difíceis, tenebrosos, em que a nossa fé, os nossos princípios cristãos estão sendo bombardeados diariamente, 24 horas, pela ideologia do mundo, pelas forças invisíveis e tenebrosas do mal, que atacam a igreja para enfraquecê-la e fazê-la conformar-se com o mundo. E para superar tudo isso, precisamos de uma poderosa e constante renovação espiritual. Temos que admitir e reconhecer que está ocorrendo nas igrejas um processo gradual, mais demolidor, de abandono da doutrina bíblica e dos bons costumes resultantes da doutrina prática que distingue o verdadeiro cristianismo. Precisamos ainda ver que pouco a pouco as igrejas estão deixando os padrões de santificação bíblica e separação do mundo como convém aos santos do Senhor e vivendo uma vida de carnalidade e imoralidade. Sabemos todos que se não houver um retorno para Deus e as coisas continuarem da maneira como estão agora, será apenas uma questão de tempo para que acabe a espiritualidade da igreja e esta passe a ter o nome de viva estando morta. Ocorrendo isso, Deus tirará sua parte investida na igreja e a dará a outro povo que produza frutos de justiça segundo a sua vontade. A Bíblia, o Paulo escrevendo para a igreja de Roma, no capítulo de número 11 de aos Romanos, do versículo 20 ao 22, aplica-se também a nós. Tu estás em pé pela fé, então não te ensoberbeça, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não poupe a ti também. Diante disto, temos apenas uma opção: precisamos de um novo avivamento espiritual e entendermos que todos aqueles que nasceram de novo devem procurar viver uma vida de acordo com as verdades bíblicas e seus padrões de retidão. A igreja não tem como prevalecer contra o mal e continuar crescendo e se fortalecendo se não estiverem fortemente estabelecida nos alicerces da verdade e da santidade. A verdade a que me refiro são os fundamentos doutrinários da fé, como a pregação da palavra de Deus, a pregação genuína, a salvação pelo sangue remidor mediante a fé em Cristo, entendermos e reconhecermos o nascimento virginal de Jesus, a ressurreição do mesmo, o batismo com o Espírito Santo, a doutrina bíblica do pecado e a vinda de Jesus para levar a sua igreja, pois o mesmo está voltando. A santificação bíblica requer uma total separação entre o crente e o mundo, com as suas práticas e o seu viver pecaminoso. Precisamos ver na igreja de hoje o que ocorria na igreja primitiva dos pioneiros na fé, isto é, que o Espírito Santo, ao habitar e a encher o crente, ele primeiramente se manifesta como o Espírito de santidade, a qual conduz-nos a toda a verdade e a uma mudança de vida, pois o Evangelho é um Evangelho transformador. Estou convicto que Deus tem um lugar primacial no seu reino para a igreja. Todavia sei que tal lugar pertence àqueles que se propuserem a viver e agir na inteira dependência do Espírito Santo segundo a fé apostólica revelada no Novo Testamento. A igreja terá que ser fiel a Cristo, a toda a palavra de Deus e ser um povo separado do mundo e santo. Esses serão os fiéis que jamais se apartarão da verdade divina, segundo a Bíblia, e não alterarão suas verdades, nem transgredirão a sua palavra e não viverão uma vida mundana de pecado. Então precisamos entender que precisamos nos separar, viver uma vida de santidade, viver uma vida de comunhão com Cristo, e assim estaremos no centro da sua vontade. Meus irmãos, que Deus continue vos abençoando em nome de Jesus.